Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Bora para mais um nome de uma seguidora que é membro aqui do canal. Cíntia, idade 23 anos, estudante. A história da Cíntia começa em Salvador, Bahia, logo depois da época da pandemia. Desde pequena eu sempre fui muito gordinha e sofria com isso. Eu tinha puxado essa genética e estética do meu pai, o que irritava mais ainda minha mãe, porque ela praticamente não tinha contato com ele nessa época. Ele era americano, foi embora e deixou ela grávida aqui. Só depois que eu cresci, que ele entrou em contato comigo. Então, esse tempo todo, tudo que eu tinha em mim, que fazia lembrar ele, irritava a minha mãe. E não só isso, né? Eu era chacota na escola. Então, eu tinha a pressão dos amigos da escola e tinha a pressão da minha mãe, que queria que eu fizesse uma dieta regrada e exercícios, mas eu tava naquela fase de criança. Então, tudo era muito complicado. Eu não seguia nada, eu não queria comer o que ela me dava. Era horrível. Eu sempre sonhava com as palavras horríveis que os meus colegas falavam pra mim. E mesmo assim, a minha mãe, né, me levou no médico pra acompanhar, pra cuidar disso. E eu consegui perder um pouco de peso, sim. E aí acharam melhor eu esperar passar essa fase de adolescência para depois fazer a tal da bari, que também exigia todo um procedimento 1 ano antes e que eu fiz tudo certinho. Só que eu só fiz tudo regrado até a hora de ir pro hospital para fazer. Depois que eu voltei, eu desregulei tudo. Então, eu até que me alimentei certo, mas a parte de exercícios eu não fazia. E o que aconteceu? Eu fui emagrecendo e foi ficando uma pele mais mole, mais flácida, que não tinha o que fazer. E que naquela época eu não queria tirar. Eu já tinha passado, né, por um procedimento que era complicado, não podia ficar fazendo outros procedimentos assim. Então eu acabei ficando esteticamente de um jeito que eu sabia que não seria aceita por ninguém, nem mesmo por amigas, para ser bem sincera. E era uma coisa que às vezes dava para esconder com a roupa e às vezes não. Só depois de muito tempo, de anos, é que eu pensei, fui lá e refiz a barriga, refiz a parte da coxa, porque eu tava com um corpo legal, mas aquelas peles não deixavam favorecer isso. Só que no último procedimento que eu fiz, deu uma complicaçãozinha e aí eu fiquei com medo de tirar onde ainda faltava. E eram lugares que, tipo, a pessoa só veria, né, como tava mole, se eu estivesse sem roupa. Então, a parte que mostra do braço, da perna e da barriga, tava tranquilo. Então, eu preferi parar por aí, porque eu também fiquei com medo do que poderia dar, né, de tomar tantas anestesias. Então, essa pele mole, ela ficava em lugares muito discretos do meu corpo, que com roupa ninguém iria ver. Me trouxe o trauma de que eu também nunca iria arrumar um parceiro, porque a partir do momento que ele me visse sem roupa, ele não iria mais querer ficar comigo. Eu fiquei, né, nesse tempo que a gente ficou todo mundo trancado e não podia sair, eu comecei a focar muito em jogar, essa parte de games. E eu fui ficando viciada. E eu não jogava só lá focada na situação, não. Eu tomava muito refri, comia pipoca, comia só besteiras. Aos poucos, a minha mãe conseguiu mudar essa alimentação minha. Então, eu fui trocando, né, por frutas, comidinhas saudáveis. Mas, assim, o meu corpo, ele nunca voltou a ficar grandão de novo, não. Eu tava com um corpo até que bem definido. E aí começou uma outra briga com a minha mãe, que era a questão dos jogos, que eu tinha essa ideia de crescer com alguma coisa de game. E ela falava que isso não tinha futuro nenhum, que eu tinha que focar em passar em um concurso público e que não daria para ficar na casa dela desse jeito, porque as minhas ideias eram totalmente erradas. Ela sempre falava igual ao seu pai.
E nesse tempo eu tava muito mais apegada ao meu pai do que ela. Eu ficava muito tempo no computador, então a gente fazia chamadas de vídeo, a gente conversava mais e ele me entendia muito mais que ela nessa situação. Até porque ele também era desse, que só comia besteira. Minha mãe achava que essa coisa de games era pra eu me esconder atrás do computador e perder a minha vida. Que eu não conseguia e que não queria ter contato com ninguém. E na verdade o que eu comecei a pensar é que talvez fosse uma boa eu ir para os Estados Unidos para ficar lá com meu pai, que talvez eu me desenvolveria mais nessa parte de jogos lá também, que tem um ramo muito aberto para essas coisas. E eu queria ser desenvolvedora de games. Todo mundo fala que a comida nos Estados Unidos é uma porcaria, mas tudo que o meu pai me mostrava nas chamadas de vídeo pra mim era super atrativo e eu adoraria. Eu não teria dificuldade nenhuma de ir para os Estados Unidos e de morar lá com o meu pai. Só me faltava uma coragem que veio com a primeira briga mais pesada que eu tive com a minha mãe, porque ela colocou um outro homem dentro de casa. Esse cara, ele caçoava muito de mim. E eu já tinha visto ele dar em cima de vizinhas, de meninas na rua, até mesmo quando eu estudava. Então, assim, eu fui tentar falar pra minha mãe, ela não escutou e começou a falar que eu era um estorvo na vida dela. E esse cara foi ocupando um lugar na casa que parecia que eu é que era a visita e que eu é que tinha que me sentir incomodada de morar ali. Então eu fui organizando tudo, conversando com meu pai e decidi morar com ele de vez, porque minha mãe nunca me escutava mesmo, agora com o homem do lado é que ela não iria me escutar. Antes de eu conseguir, porque eu consegui virar desenvolvedora de gamers nos Estados Unidos, tá? Mas não foi assim. Eu cheguei lá e consegui, não. Eu cheguei lá e fui fazer faxina. E eu fazia as piores faxinas que vocês possam imaginar. Vocês não têm noção. Esse povo é porco. Tinha lugar que eu começava a fazer e que eu saía pra colocar os buchos pra fora, porque eu não aguentava. Porque parecia que era assim, era uma sujeira de anos. E, na verdade, era só de alguns dias. De uma família com crianças que eles não mexiam as coisas do lugar. Tipo, se comeu aqui, o resto de comida e tudo que aconteceu na hora que comeu ficava aqui. Eles não mexiam em nada, ia acumulando uma coisa em cima da outra. Então, foi bem difícil esse começo, mas como eu tinha o apoio do meu pai, chegava em casa, a gente tinha nosso tempo livre, então eu liberava essa parte que é normal também. Eu não ia querer chegar lá por cima da carne seca, que não ia rolar. E foi fazendo essas faxinas que eu conheci o Mark. Na verdade, não o Mark, que vai ser... O Mark, sim, que vai ser meu marido, mas eu não conheci ele ao vivo. Primeiro eu conheci a casa dele sem saber que era a casa dele e sem saber quem era o Mark. Por quê? Quem me colocou em contato foi a mãe dele. E quando eu ia lá para fazer as coisas, quem estava lá era a mãe dele. E me dava a entender de que ninguém estava morando ali no momento porque estava acontecendo uma reforma. Eu recebi uma mensagem com tudo que tinha que ser feito dentro da casa. Lá na casa também tinha um papel com tudo escrito sobre o que tinha que se fazer. Só que mesmo assim, essa senhorinha, ela estava lá para me receber. Ela queria que eu sentasse no sofá. Ela pegava esse papel e ela queria ler lentamente, palavra por palavra, para me explicar o que deveria ser limpo ou não na casa. Tinha algumas regras que eram estranhas. Por exemplo, tinham gavetas que eu não podia abrir e algumas que até estavam trancadas. De acordo com ela, porque o filhinho dela tinha um tipo de toque de coisas que ele arrumava e que ele não queria que ninguém mais tocasse, nem mesmo ela. De repente eu tava lá arrumando a casa, ela não ficava lá o tempo inteiro acompanhando. Mas do nada ela aparecia. E teve um momento que eu fui abrir uma gaveta, sei lá pra quê. Sabe quando você vai no automático, assim, você tá procurando coisa, tem uma gaveta, vou ver se não tá ali. E eu lembro que ela chegou bem nesse exato momento falando, não mexa nas gavetas, e repetia, não mexa nas gavetas. No fundo da casa dele tinha um jardim bem grande e tinham buracos. Buracos esses que ele queria que eu limpasse
E eu sei lá por que ficava sujo, porque o certo era ter folha, terra, mas não, tinha sujeira mesmo, de coisas, de plásticos, de embalagens, eu não entendia, só limpava. Ficava bem claro que tudo ali, aquilo ali que tava no buraco era só ele jogar no lixo e eu não sei por que que ele jogava nesses buracos. Outra coisa que eu não entendi também é que quando eu cheguei para limpar essa casa, ela era clean, ela era branca e tinha uns detalhes bege. E aos poucos eu via que tinha, cara, pintando e mudando tudo para ela ficar marrom com detalhes azul marinho, quase preto. Era uma casa que tava ficando muito escura e que se eu fosse muito tarde limpar, eu não conseguia, porque a luz lá dentro era uma luz fúnebre. Eu ficava com, às vezes, a visão até embaçada. Fora a sujeira, que como eu contei pra vocês, eu também não entendia, porque nas paredes e nos cantos juntava crosta, que era uma crosta assim, que sei lá, demoraria um ano para criar ali, mas que criava em uma semana, eu não sei como. Quanto mais sujeira eu limpava, mais sujeira tinha. Eu conheci o dono dessa casa online, sem saber que era o dono dessa casa. O Mark adorava jogar por lazer e eu também. E a gente entrou em um grupo desses jogos e toda vez era sempre o mesmo grupo. O estranho é que ele entrava e saía da partida sem falar uma palavra. Quando alguém dava oi ou perguntava alguma coisa, ele nunca respondia. Mark, idade 30 anos, gamer. Eu imaginava ele um cara muito carrancudo, sério. Às vezes imaginava até assim a boca. Bom, essa curiosidade minha aumentou quando o pessoal do jogo resolveu fazer um encontro ao vivo para se conhecer mesmo. E o Mark, eu tinha certeza que não iria, achava que ele era antissocial, mas ele foi. E aí que a coisa ficou estranha mesmo, porque sabe aquele aspecto de homem limpo e certinho? Era ele. Ele tinha aquele cabelo com gel puxado todo pra trás. O rosto dele era muito limpo, assim, parecia que ele tinha acabado de sair do banho. Ele tinha aquele cheirinho de Johnson's Baby, aqueles perfuminhos que você passa, alquinho, sabe? Ele usava óculos e nesse encontro ele respirava, mas ele também praticamente não falava nada. Eu me senti muito vitoriosa, que no meio da conversa eu soltei uma piada e foi a única vez que ele riu na mesa com todo mundo. Estranhei mais ainda quando no fim de tudo isso, ele me pediu o número de telefone pra gente conversar online de forma privada. Juro, eu fiquei paralisada uns 2 minutos depois que ele me pediu e que eu entreguei, tentando entender o que tinha acontecido. Mas pensando que poderia ser um flerte, eu já coloquei na frente que isso não ia durar muito, afinal, ele só tinha me visto de roupa. Relaxei mais ainda quando, apesar da conversa fluir, ele começou a querer marcar date online. Ele não queria que a gente se encontrasse ao vivo, então se marcava um horário e um dia pra gente abrir a chamada de vídeo, às vezes com o mesmo livro, discutir sobre o mesmo livro, às vezes jantando, ele à luz de vela lá e eu à luz de vela aqui, às vezes escutando música, tudo aquilo que um casal que está se conhecendo faz, só que a distância sendo que a gente estava na mesma região do Texas, nos Estados Unidos. Como eu pensei que nem isso eu fosse ter com um homem, isso já me supria o suficiente e eu não queria ir para a próxima fase, porque o bloqueio viria com força. Depois de uns meses que ele falou que estava se sentindo muito seguro comigo e que desde a primeira vez que abriu um sorriso para mim, ele sentia que eu era uma pessoa que ele podia confiar, mas não sabia até que parte, até que fase. E conversando esse tempo todo por chamada de vídeo, ele percebeu que era muito mais do que ele imaginava. Então que a gente podia marcar sim um encontro ao vivo.
Nesse encontro ao vivo, a gente só tomou sorvete, ficou tipo 15 minutos um olhando para a cara do outro e cada um voltou para sua casa. Então a gente fazia isso praticamente todos os dias. Ah, vamos comer um donut. Não tinha toque, não tinha nada. Só depois de 3 meses nesses encontros sem sentidos, totalmente esporádicos, é que ele pegou na minha mão. E aí, nesse momento, eu fiquei com medo e pensei, meu Deus, vai chegar uma hora que ele vai querer ver o meu corpo. E o que eu vou fazer? Nisso, coincidentemente ou não, a mãe dele parou de me chamar para fazer as faxinas. Parece que tudo já tinha ficado pronto, não sei se ela encontrou outra pessoa para fazer ou se ela que iria fazer. Nem pensei muito sobre isso porque eu não sabia que era a casa dele, apesar de às vezes a mãe falar o Mark, mas até aí tem um monte de Mark no mundo. Depois de mais uns 3, 4 meses, ele me deu um beijo e aí eu falei, nossa, eu preciso conversar com ele sobre essa insegurança e tal, porque, nossa, ele vai falar, essa menina tá me enrolando todo esse tempo, ela poderia ter me dito isso antes, eu tô perdendo um tempão conquistando uma coisa aqui que eu tô achando que vai dar continuidade e ela vai me tacar uma surpresa dessa na cara, né? Eu disse então que eu tinha que me abrir com ele, que eu tinha um segredo muito sério, que eu não sabia como que eu ia contar, mas que quando eu tivesse com coragem eu iria contar. E aí ele falou assim, você tem filhos? Falei, não. Você tá grávida? Não. Tá, então você pode contar quando você quiser. E aí, quando você contar esse segredo, eu também tenho um outro segredo bem pesado pra te contar, que eu vou abrindo aos poucos. E aí, eu fiquei muito curiosa de saber qual que era o segredo dele, mas ele disse que só ia abrir depois que eu falasse o meu. Até que um dia ele disse que pegou tanta confiança em mim que ele queria me mostrar a casa dele. E, gente, no meio do caminho eu já fui me saracoteando toda porque eu conhecia o caminho. Não só conhecia, como quando chegou na casa eu falei, não acredito. Era uma das casas que eu mais falava mal, assim, meu Deus, que dono largado, que dono porco. E aí eu olhei assim, disfarcei, ele pediu pra eu entrar e disse que eu era uma pessoa muito bonita, mas aí ele começou a me elogiar de uma forma assim, muito fora do normal, porque meu rosto realmente era bonito. Mas assim, começou de uma forma que não parava. E aí eu falei, olha, para com isso, eu não sou essa menina maravilhosa que você tá achando. Tudo bem você me elogiar, mas tá demais e isso tá afetando o que eu quero te contar. Ah, então conta, já que a gente já tá aqui, a gente chegou nesse grau, conta. E aí eu comecei a falar da questão de engordar, das peles que eu tinha e tal. E ele pediu pra ver. O que ele pediu pra ver, não tinha como eu mostrar, porque isso estava em uma das partes mais discretas do meu corpo. Então, eu mostrei umas na cintura, uma coisa que, tipo, era mais tranquilo. E ele falou que não teria problema nenhum, isso ou coisa pior, porque ele não se importava com a parte física. Ele tinha demorado sei lá quanto tempo só pra pegar na minha mão. E não era isso, então, que ele tava avaliando. Eu não sei explicar que alívio que eu tive quando ele agiu naturalmente. E a gente via que ele tava agindo naturalmente porque a expressão dele não mudou, sabe? Ele não gaguejou, não respirou, não teve, sabe, um negócio assim, né, que era o que eu tava esperando. Ele foi muito sincero. E aí eu não sabia onde eu ia enfiar a minha cara, porque ele começou a me elogiar mais ainda depois disso. E aí, muito curiosa que eu estava, eu falei, ó, então já que eu contei o meu segredo, agora você conta o seu? E ele falou que talvez eu não fosse aceitar o segredo dele, porque era muito, mas muito mais pesado que o meu. E eu vou ser bem sincera com vocês, se ele tivesse, eu só não iria aceitar o segredo dele se ele tivesse falado que tinha acabado com a vida de alguém. Porque quando ele me aceitou daquele jeito, pra mim isso era uma coisa impossível. Nenhum homem iria me aceitar. Então, quando ele me aceitou, era como se ele fosse a única pessoa na face da Terra. Como se eu não fosse encontrar isso de novo. Então, só se acontecesse alguma coisa muito grave pra eu querer sair disso. E mesmo assim, eu acho que eu ainda ia tentar sentar e resolver. Bom, ele chegou e falou que a religião dele era um pouco diferente. E que ele não acreditava em Deus. E que, na verdade, ele cultuava o cara lá de baixo. E aí ele começou a explicar que o cara lá de baixo não é um cara tão ruim. E que vem da questão de um anjo que foi contra o que Deus falou. E começou com as teorias dele, que, eu vou ser bem sincera, pouco me importava. Desde que ele não fizesse mal pra ninguém e desde que o que ele praticasse ali tivesse um argumento pra ele, pra vida dele,
para trazer coisas boas pro futuro, porque cada um acredita no que quiser. E aí ele começou a me contar sobre o que era, sobre o que ele fazia, e eu não vi nada de ruim de eu falar que poderia afetar a minha vida ou que traria alguma coisa ruim caso eu ficasse junto com ele. O que eu achei pior, na verdade, era quando ele praticava esses rituais, eu não participava de nada, mas era isso que trazia toda a sujeira para aquela casa. Eu finalmente descobri o que era, porque era um amontoado de coisas que ele fazia. Tinha vela preta, vela vermelha, vela branca, aí tinha pedaço de folha, aí tinha barro porque tinha que se conectar com a terra. Tinha um tipo de líquido que ele jogava lá, uma hora vermelho, outra hora de outra cor, que ele ficava jogando e ficava juntando as crostas do canto que eu falei pra vocês. Tinha roupas, coisas que ele riscava no chão, um monte de coisa. Parecia um show bem performático, mais do que algo religioso. Ele fazia isso sem mim, tá? Eu só via de vez em quando a casa, quando eu ia lá no dia que ele praticava, que as coisas ainda estavam viradas pra cima. Eu achei que isso não fosse afetar a nossa relação. A gente tinha muita coisa em comum e quando a gente ficava junto, era um tratamento assim tão fofo um com o outro. A gente ficou um tempo assim e muita coisa que eu queria falar para as pessoas e que eu guardava para mim, eu falava para ele e ele me entendia. E ele também me falava coisas absurdas que ele achava que tinha medo de ser julgado pela sociedade e eu aceitava. Tipo, eu escutava ele. Então começou um acolhimento mútuo. Às vezes coisas aconteciam, ele olhava pra mim, eu já sabia o que ele queria dizer. E em pouco tempo, ele me convidou para morar na casa dele e disse que depois de um teste, da gente ficar junto um tempo, era melhor que a gente se casasse logo, porque fazia muito tempo que ele pedia para esse Deus dele, né, que ele encontrasse a mulher da vida dele e que tipo, ele não queria perder quando ele encontrasse a pessoa. Para criar vínculo e para afirmar aquilo, teria que ser feito coisas que, se ele deixasse o tempo passar, ele poderia perder a parceira dele. Então ele era todo ritualístico e ele achava que era importante fazer tudo isso para que as coisas não dessem errado. Eu fui caindo nessa história dele. Quando vi, a gente já tava vendo para se casar, para morar junto. E eu lembro que eu cheguei a comentar com meu pai. E o meu pai queria conhecer ele. E quando eu levei, né, ele para conversar com o meu pai me disse que tinha alguma coisa estranha nele, apesar de tudo. Que ele não sabia me dizer o que era, mas que ele achava que eu não devia seguir em frente nisso. Mas que ele também não ia me barrar de seguir aquilo que eu queria para minha vida. Mas ele deixou bem claro que ele não aprovava, não achava que era para eu seguir em frente. Resolvi me aventurar e caso não desse certo, gente, era só separar, tava tudo bem. Era uma experiência muito diferente para mim, né? Eu nunca tinha ficado com nenhum cara. Eu nunca tive uma troca tão forte, independente de qualquer outra coisa, com um cara. Depois que a gente casou, ainda levou alguns meses pra isso acontecer, tá? Na lua de mel, ele se declarou assim, muito pra mim, ajoelhado, eu não tinha nem palavras pra tudo aquilo que ele falou sem decorar, tá, gente? Foi mais de 3 minutos falando. Ele simplesmente soltava as frases assim, que ele disse que estava guardado dentro dele por muito tempo. Ele disse que a gente tinha que firmar ali um pacto. E que era um pacto para entender que um era do outro. E que para isso a gente devia se marcar na pele. Eu fiquei um pouco assim quando ele falou essa palavra, eu não sabia se eu tinha entendido direito, afinal era inglês. Mesmo você sabendo inglês, existem expressões e coisas que você nunca vai saber completamente o que a pessoa tá dizendo. Eu pensei em tatuagem e eu falei para ele sobre isso. E ele disse que a tatuagem era algo que ficava por muito tempo e que era feito uma vez só.
e que o nosso crescimento, o nosso crescimento de pacto, ele tinha que ser firmado pouco a pouco, e que a tatuagem era uma tinta muito escura que também ficaria muito visível. Isso teria que ser algo discreto, que só eu e ele visse, ou se algum homem, por acaso, em algum momento, se aproximasse de mim e chegasse a ver aquilo, ele iria entender de que eu já pertencia a outro cara. E ele também disse que era um jeito de saber o quanto que eu confiava nele, o quanto que eu me sentia segura com ele. Era quase como se fosse uma prova teste, como se ele ainda estivesse avaliando. Então, o que eu fiz? Engoli seco e comecei a aceitar tudo que ele estava falando, porque eu tinha que mostrar para ele que eu confiava no parceiro da minha vida. A gente estava todo num momento que era muito especial, que eu achei que eu nunca fosse viver aqui na Terra. Então ele falou que ele queria fazer na minha... não na minha parte, do lado, né, na vida, que ele ia marcar letras do nome dele ali, que naquele momento ele só ia fazer a inicial, que era como se fosse um arranhãozinho, que não iria doer nada. E eu perguntei pra ele, mas como é que você vai fazer? Aí ele olhou nos meus olhos e falou, você confia em mim ou não? Eu lembro dele ter passado alguma pomada e eu suave, eu tremia. E ele falando que não precisava se preocupar porque ele não ia cor para sair líquido vermelho nem nada, que seria só um arranhãozinho. Eu lembro que eu acho que nem a respiração eu consegui soltar, de tanto medo que eu tava, porque eu não confiava nele 100%. Mas eu fingi, né, o medo de perder ele, de dar algum problema justo na lua de mel, que era um momento que tinha que ser muito mágico. Então eu não pensei muito e eu não senti nada. E eu deixei ele fazer ali um arranhãozinho. Eu também não olhei para ver como tinha ficado, porque ele não fez na parte de cima. Ele fez mais na parte de baixo, onde eu teria que colocar um espelho, alguma coisa assim para ver. E eu não sei vocês, mas eu não era acostumada a ficar olhando o meu corpo, a ficar abrindo o meu corpo, percebendo o que tinha, o que não tinha. E aí ele falou que estava tudo bem, que aos poucos ele ia firmando aquilo e que dessa forma era como se eu pertencesse a ele naquele exato momento. Aí começou uma comemoração da parte dele, né, que agora a gente era um só, que nós estávamos prontos para enfrentar o futuro, que ele cuidaria de tudo, e ele cuidava muito bem de mim, e me carregou no colo, e fizemos amor, e foi lindo. Não foi nada, eu não senti, gente, nenhum corte. E nesse momento não tinha sido mesmo, tinha sido mais uma marca superficial, que eu só vi que ele fez com um objeto pontudo. Fomos para nossa casa e só aí que eu entendi a rotina dele, né? Que ele não dormia de madrugada. E toda sexta-feira ele tinha um encontro com um grupo de homens que eu não sabia o que acontecia. Mas que eu dormia e quando acordava, os buracos lá do fundo estavam sujos com coisas que eu que tinha que limpar. E quando eu perguntava, ele dizia que não era o momento ainda dele abrir tudo sobre o segredo dele. Do nada, ele começou a sumir mais madrugadas. E às vezes, quando eu acordava no meio da noite que eu ia atrás dele, eu encontrava ele paralisado, ou na sala, ou no corredor, sem roupa nenhuma, totalmente, ele não me respondia, não fazia nada. Ele falava que ele estava meio que hipnotizado e que isso era normal. Mas eu comecei a ficar com medo e a pensar que realmente tinha algo mais estranho do que eu imaginava. Tudo ficou pior quando ele queria que eu participasse então dos rituais que eu nem sabia o que era direito. E eu falei que não. Eu não tinha religião, eu também não acreditava em Deus, mas eu não queria participar disso. Para mim não tinha sentido algum. Eu não ia participar de algo que eu não defendia ou que eu achava ou que eu não achava certo. Nesse dia a gente brigou feio. Eu acho que a gente ficou uns 4 dias sem conversar. E depois ele veio me pedindo desculpa.
e eu não aceitei. E aí ele disse então que dessa vez eu ia ter que correr e ralar muito para ter a desculpa dele, porque ele não era um homem de pedir desculpa e de não resolver a situação ali. Nisso, eu lembro que eu comecei a ficar triste, sozinha, e vi que eu tinha exagerado, então resolvi pedir desculpas para ele. E aí ele olhou para mim e falou assim: "Ah, tá. Você lembra que eu te falei que eu sou um homem que eu só peço desculpa uma vez e que já que você não tinha aceitado, agora a situação não ia ser assim? Então, pois é. Então agora você vai ter que fazer o que eu te pedi." E aí, parecia que ele tava num tom, assim, de vingança, sabe? Eu não entendendo nada. Pra mim, ele só era o cara que eu gostava, meu parceiro de vida. E aí ele falou: "Pega o gelo, todo gelo que tiver." E aí ele começou a pedir pra que eu colocasse em uma banheira. E aí, quanto mais eu colocava, mais ele pedia pra colocar. E ele pegou e, tipo, quase que me jogou lá dentro da banheira e disse que eu ia ficar lá sentindo aquilo como castigo. E aí ele pediu pra eu ficar lá e ficava colocando mais, colocando mais, colocando mais. Depois que eu saí dali, que eu me acalmei, eu falei que eu não aprovava isso que ele tinha feito comigo e que eu queria um tempo pra pensar, que eu ia pra casa do meu pai. E ele falou que de jeito nenhum, que agora eu e ele éramos unha e carne e que a gente ia resolver a situação ali. E eu, mais algumas vezes falando que queria ir para casa do meu pai, ele trancou a casa, pegou a chave, colocou dentro das partes dele e falou que eu não sairia dali, que a gente ia resolver ali por bem ou por mal. E ele chegou a falar nessa discussão que nada poderia separar a gente e que caso separasse, e que caso um se separasse do outro, os dois ou ele perderia a vida. Quando ele ia sexta-feira, ele começou a levar mais coisas nesse grupo, sabe? E eram umas coisas que ele não deixava eu ver. Lembra das gavetas que não se podia mexer? Eu ainda não podia mexer, eu não tinha ideia do que tinha lá dentro, porque ele só abria quando eu não estava, ou pedia para eu sair para abrir. E nesse lugar que ele ia com esses caras, ele começou a levar uns sacos, tipo saco de lixo preto, que eu não sabia muito bem o que tinha ou não, porque ele tirava coisas, aparecia coisas que eu não sei aonde que ele guardava dentro daquela casa e que também eu não sei o que que era. Depois de algumas brigas, eu acho que uns 4 dias brigados por causa disso que ele tinha feito, ele voltou atrás de muita coisa, disse que não estava me tratando bem, que eu não merecia isso e que na verdade ele queria se perdoar e tentar começar do zero de novo. E eu dei essa oportunidade para ele, não só dei, como também prometi que eu não ia contar nada do que tinha acontecido pro meu pai. Nesse dia, ele disse que já que a gente tinha retornado a ser um casal assim 100%, então que ele teria que reforçar aquela letra que ele tinha feito lá, né, do lado das minhas partes. Só que dessa vez eu senti como se ele tivesse me machucando mesmo. E ele falou que não tinha saído nenhum líquido vermelho e parou assim que eu pedi para ele parar. Só que o que eu não sabia é que ele estava me dopando e fazendo coisas de madrugada sem eu perceber. Uma delas foi tirar um pedacinho de uma pele minha nessa região. Eu só percebi isso mais pra frente, quando eu resolvi olhar para as minhas partes por causa de um tipo de uma infecção que eu tive, porque antes eu não olhava. Eu não tinha coragem de olhar para várias partes minhas. Eu não tinha nem espelho, eu não gostava de espelho em casa. Então, até aí eu não sabia que ele tinha praticamente cortado a pelinha. Eu sei lá se só com alguma pomada para eu não sentir no local, ou se ele aplicou alguma outra coisa, porque ele tinha muito conhecimento sobre isso. Isso eu nunca descobri. E o mais doido é que eu mesmo sentindo ali uma ardidinha, sentindo um negócio que passou, eu não fui procurar saber o que estava acontecendo e eu achava tudo isso
normal, porque eu gostava dele, porque eu queria provar que a gente podia ficar junto, porque pra mim aquilo era um milagre de eu ter encontrado alguém pra ficar comigo. E eu não abria minha boca pra contar pra ninguém o que estava acontecendo. Eu só comecei a ficar preocupada quando, na hora de fazer amor, percebi que já não era mais tão importante que ele entrasse dentro de mim. O que importava era quando ele me mordia. Ele gostava de fazer isso e queria fazer, tipo, no corpo inteiro. E eu falando que não, que eu queria ter a relação normal. E quando a gente tinha a relação normal, porque ele disfarçava, não era o tempo inteiro que ele fazia isso, ele começou a soltar coisas estranhas que eu achei que eu não estava entendendo por causa que era inglês. Mas depois eu fui confirmando e entendendo que às vezes ele sussurrava e poucas vezes ele soltava em voz alta e depois dizia que era outra coisa. E falava que era como se ele me achava tão gostosa que ele queria me comer, mas que ele queria me cozinhar pra me comer. Ele soltava coisas desse tipo. Nossa, a minha vontade é tipo, é mesmo uma parte da sua costela. E aí eu nunca entendia se isso era no tom, tipo, duplo sentido, ou se ele tava falando que ele queria carne mesmo. A coisa começou a piorar quando ele ficava deitado no quarto, mas não na cama comigo. Ele ficava no chão, sem roupa nenhuma, às vezes num frio. E ele não se mexia, não respirava, era como se ele tivesse sem vida. Ele não me dava o celular, não me dava nada que eu podia. Porque assim, eu pensava, ó, eu só vou descobrir se até onde essa coisa é errada e bizarra ou não, se eu pegar alguma coisa mesmo, uma prova na minha mão, sabe? Uma foto, um vídeo, alguma coisa que me mostre que ligue os pontos do que tá acontecendo. E aí o que acontece? Ele não me deixava ir onde ele ia com esses caras. E eu entendia que era lá onde ele tava com esses caras que eu ia descobrir o que tava acontecendo ou não. Nisso eu resolvi abrir para uma conhecida que eu tinha lá nos Estados Unidos. E ela falava que sempre via ele no caminho por alguns dias da semana e que talvez, se ela seguisse, talvez ela pudesse descobrir alguma coisa. Era uma colega muito CSI, assim, sabe? Que descobria várias coisas na internet pra mim, desde o começo. E ela não tinha assimilado que ela só via ele nesse caminho, que era o caminho do trabalho dela, toda sexta-feira. Então, que já era parte ou não da onde que ele ia. Ela chegou, pouco a pouco, a entender que ele ia em uma casa que era, tipo, tudo fechado, mas parecia que era só... que era mais fundo do que casa, assim. Que tinha mais morro e mato do que casa em si. E aí, o que ela fez? A gente tentou conversar com os vizinhos do lado pra entender o que acontecia nesse lugar. Só que ninguém, tipo assim, não tinha praticamente vizinho. E quando tinha, ninguém queria falar nada. Então, ela disse que eu devia correr atrás de alguma forma, pegar o celular dele, porque com certeza eu ia encontrar alguma coisa. Para que ele deixasse eu pegar no celular, ele tinha que confiar mais em mim. Nessa parte eu tava muito desconfiada sobre tudo que tava acontecendo, até porque ele praticamente já não tava deixando eu sair de casa. Então eu comecei a fazer as coisas e a obedecer ele, para que talvez ele achasse que tava tudo bem e ficasse mais tranquilo. E nisso eu comecei a aceitar participar dos rituais com ele, que era uma coisa absurda, sem nexo, onde ele falava cantos que não tinha sentido nenhum. E a minha vontade, no momento que eu vi ele nesse ritual, era fugir daquele lugar e não ter mais nada com ele. Só que quando eu falava que ia na padaria, que ia em qualquer lugar, ou que eu precisava sair, ele começou a falar que não, que a gente sempre tinha que estar junto, porque caso eu desse um passo em falso, caso eu me distanciasse muito dele, ele iria perder a vida dele. E quando ele falava isso, ele falava a frase e dava a entender de que ele ia... que ele próprio ia tirar. E isso foi me deixando com muito medo de, tipo assim, meu Deus, eu vou ser culpada, né, do amor da minha vida, fazer isso
não, isso não tem que ter alguma saída. Talvez eu possa ajudar ele. Então eu comecei a tentar pesquisar para ajudar ele, porque eu queria salvar ele dessa situação. E vocês não têm noção de como que mexe com a cabeça de uma pessoa quando você tá com uma pessoa que gosta, ela virar e falar que ela pode tirar a qualquer momento por causa de você, por causa que você se distanciou. É muito difícil de sair disso. Todo mundo aí pode achar que, então você deveria sair correndo e ir para sua casa. Primeiro que ele não deixava. E segundo que eu tava muito presa na situação e eu não conseguia. Um belo dia, no meio do ritual, como ele já estava confiando em mim depois de um tempo no ritual, ele foi para uma parte que ele simplesmente fica como se estivesse num mundo paralelo e fica deitado no chão sem nada por muito tempo. E ali eu senti a segurança de que eu podia pegar o celular dele para ver o que estava acontecendo. Nesse primeiro momento, eu só achei um grupo arquivado com o nome de Orc. Mas ele era como se eu não conseguia ver as mensagens, era como se as mensagens tivessem, eu não sei explicar, era como se tivesse senha para ver as mensagens. Eu não sei como é que ele fez isso. Ou se eu tava muito nervosa na hora que eu vi, mas eu clicava nas coisas e, tipo, não acessava. Eu não entendia se era a internet que não tava indo. E, meu Deus, eu precisava, porque era o único momento que eu tinha ali, mas eu não conseguia ver nada. Eu só consegui ver depois de umas 2 ou 3 semanas. Ele já ficava mesmo entregue nesse ritual dele, não tava nem aí no que eu tava mexendo ou deixando de mexer. E aí foi quase que eu caí para trás, né? Porque nesse grupo tinha fotos do lugar desse encontro com esses homens que ele ia. Eu não sei se era simbologia ou não, mas eles falavam que eles estavam cozinhando pessoas. Ali eu já quase larguei o celular, eu respirei fundo porque eu tinha que ver as outras coisas. Tinha uma foto. Eles compartilhavam fotos, por exemplo, que mordeu a mulher ou que pegou um pedaço da pelinha da unha ou que pegou um pedaço de algum lugar e lá estava uma foto com, ele falava que era um pedaço da minha mulher que parecia que era uma parte minha, de um resquício de uma pele minha. E eu olhei aquilo e falei, não pode ser. E aí, eu não sei aonde que eu me concentrei para devolver o celular para ele e fingir que tava tudo bem, porque aí nesse momento, sim, eu queria sair dali, independente do que fosse acontecer. E a gente começou a brigar por tudo isso, e como eu ainda tinha o meu celular, eu pedi a ajuda do meu pai. Claro que o meu pai indo até lá, ele não iria fazer nada. Ele agiu como se nada tivesse acontecido. E o meu pai falou, filha, vamos ali? Vamos ali. Ele não ia bloquear o meu pai, nem fazer nada, porque qualquer coisa que abrisse o que ele fazia, que mostrasse um momento do que ele fazia, era muito preocupante para ele. Então, quem me salvou, né, foi o meu pai que foi até lá, e assim que a gente saiu, eu contei pra ele, ele achou que isso não seria possível, e ao mesmo tempo eu já fui tendo sintomas de que alguma coisa estava errada comigo, e aí quando eu fui no hospital, eu percebi, ele tinha feito um pique, sim, em uma parte da minha pele, nessa região, que a médica chegou a perguntar se eu tinha machucado, se eu tinha batido, o que era, e eu não sabia de nada, porque eu não tinha sentido nada nesse grau. E ali, então, foi confirmado que ele tinha pegado uma parte minha pra comer. E não só isso, como outras coisas absurdas que eu tinha visto no celular, aonde ele experimentava pessoas, carne de pessoas. Nisso, eu conversando com meu pai, eu não tive tempo para digerir e nem para entender como que ele me deixou sair dali tão tranquilamente dentro dos sinais e das coisas que foram aparecendo para mim. Só que eu fiquei desesperada porque eu teria que denunciar. Não era só ele, né? Era um grupo todo que estava envolvido nessa situação. E que tinha esposas, que tinha filhos, que praticavam isso dentro e fora de casa. Eu sei que ele começou a me mandar mensagem desesperadamente perguntando se eu ia voltar.
E eu falando pra ele que eu não iria mais voltar, mas eu também não tinha coragem de falar pra ele tudo que eu tinha visto e que eu estava sabendo. Ele começou a se declarar de novo, loucamente pra mim, mas nada disso entrava na minha cabeça. E nesse dia ele foi até a minha casa e ele falava do portão, falava da janela e eu tava com tanto medo dele que eu não atendi e eu não deixei ele entrar. Eu não sabia como cuidar disso, como resolver isso. Eu paralisava e não tinha o que fazer. E o meu pai falando que eu tinha que ir logo até a delegacia para resolver. E eu postergando, porque eu tinha vergonha, eu não sabia o que fazer com isso. Não foi nem possível que eu chegasse a falar tudo que eu tava vendo que ele fazia comigo, né? Porque ele cumpriu o que ele falava pra mim sempre. Meu pai achava que essa questão dele falar que quando a gente se distanciasse, ele ia acabar, não ia ter mais vida e tal, era pura chantagem para me manter lá. E eu acredito que tenha sido mesmo. Mas no momento que eu não falei mais com ele e que eu me distanciei dele, a primeira coisa que ele tentou fazer foi tirar a própria filha. E ele não tentou só uma vez. E na segunda vez, ele conseguiu. O que eu fiz no meio desse choque, de toda essa confusão, foi ir até a delegacia para falar do endereço, do lugar que eles se encontravam, porque tinham mais homens, né, fazendo isso. E era importante que esses homens fossem pegos. Estranho que depois que eu fui fazer isso, esses homens nunca mais apareceram nesse endereço. Ou talvez, em cada vez, eles se encontravam em um endereço diferente. Que a minha amiga só viu ele em um momento naquele lugar. Independente de tudo isso, eu ainda estava casada com ele. E mesmo com tudo isso, eu quis cuidar da parte de enterro, de tudo, como é que seria, o que teria que fazer. E aí é que a coisa ficou mais estranha ainda, porque eu tinha que procurar a mãe dele para falar o que tinha acontecido. E não existia mais mãe dele. Ela não foi encontrada em lugar nenhum. E eu cheguei até a duvidar dessa parte. Até eu casar com ele, ela era mãe dele, mas ela simplesmente sumiu no nada. A casa estava para vender, não estava no nome dela, tudo que foi buscado dela. A única coisa que eu tinha certeza de tudo isso é que eu casei com um canibal e que eu não sabia o risco que eu estava passando e até onde isso poderia chegar se eu não tivesse descoberto antes. Sendo bem direta, eu já não sei até onde que mulheres podem acreditar no amor, no príncipe encantado e muito mais em pacto, né? Pacto do líquido vermelho. Dá o dedinho aí, vamos fazer um furinho. Nós mulheres, às vezes, não temos a preocupação de se olhar, né? De olhar as nossas partes, de ver o que tá acontecendo. E isso é muito importante. Porque às vezes a gente tá sentindo de uma forma e é uma coisa... Tá sentindo de uma forma tranquilo, achando que é só uma coceira, que é só uma ardência, e às vezes é outra coisa que tá acontecendo. Então é muito importante que a gente tenha essa rotina, né, de ver o que tá acontecendo mês em mês, de se olhar também. E isso às vezes vem do pudor, né, da gente não olhar para nós mesmos. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.